Bom, então, vamos começar com a nossa discussão. Meu nome é Alessandra Antonini, eu sou residente do terceiro ano de Neurologia aqui do HC. Foi pedido, então, para a gente fazer uma discussão a respeito desse caso clínico, que é um caso clínico de distonia, e em seguida falar brevemente, principalmente focando na classificação das distonias. Então, o paciente é do sexo masculino, 34 anos, essa idade atual dele, né? Ele é natural de Novo Horizonte, na Bahia, procedente de Paranapanema, em São Paulo, aposentado por invalidez. E a queixa de duração dele, quando chegou aqui no serviço, era uma alteração de marcha com quedas frequentes e uma dificuldade de fala desde os 2 anos de idade. Essas informações foram coletadas com a mãe, que ela fala, ela é difícil até de tirar um pouco a história, né, porque ele já está bem mais velho, mas ela fala que tudo começou, até o 1 ano de idade ele estava se desenvolvendo normalmente, mas aos 2 anos ela começou a perceber que ele começou a iniciar uma dificuldade de marcha com desequilíbrio, quedas frequentes, e nesse mesmo período ele também apresentou uma dificuldade de fala, que não era possível compreender muito bem o que ele falava, e ele também não tinha um repertório de fala muito complexo, né? Ele não conseguia formar frases, só falava palavras, e não era possível compreender muito bem o que ele falava. Ele evoluiu também com comprometimento cognitivo, né, com a dificuldade de acompanhar na escola, e com uma limitação da funcionalidade. De antecedentes relevantes, né, de antecedentes pessoais, a mãe não tem nenhuma comorbidade, a gestação não foi planejada, não teve nenhuma intercorrência durante a gestação, mas ela também não realizou pré-natal, não fez exames de sangue, nem ultrassom. Ele nasceu de parto normal a termo, eles moravam em zona rural, mas a assistência do parto foi hospitalar, não teve nenhuma intercorrência durante o parto. Ele permaneceu com a mãe no alojamento conjunto e foram de alta com menos de 48 horas. Ela também não fez os testes de triagem neonatal, não fez o teste do pezinho e os outros testes. Não teve nesse período, né, até os 2 anos de idade, nenhuma história de trauma, nem outras doenças, nem internações. E do desenvolvimento neuropsicomotor, ele começou a sentar com 6 meses, começou a andar com 1 ano, começou a falar com 1 ano, mas a partir dessa transição de 1 para 2 anos começaram a aparecer essas alterações, principalmente em relação à marcha e à fala. De antecedentes familiares, os pais são consanguíneos, e ele tem, no total, são 5 irmãos, contando com ele, sendo que 3 irmãs são rígidas, não tem nenhum problema de saúde, e tem um irmão com um quadro clínico semelhante, que teve início aos 4 anos de idade. Quando eu questionei a respeito do irmão mais novo, eu liguei para ela, né? Ela disse que, inicialmente, eles achavam que o irmão estava imitando o outro, porque o irmão andava diferente, falava diferente, eles achavam que esse irmão mais novo estava querendo imitar o outro irmão. E aí, só aos 4 anos de idade, eles perceberam que, de fato, ele também tinha alterações próprias dele, não que ele estava só tentando simular, né, o que o irmão fazia. De antecedentes ambientais e sociais, então ele é nascido em zona rural, numa cidade de 11 mil habitantes, não tem acesso ao saneamento básico e o acesso ao serviço de saúde também era bem limitado pelas condições sociais. De medicações de uso atual, ele está usando o triexifenidil, 2 miligramas, faz uso de 2 comprimidos de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. E aí, nós vamos mostrar agora a semiologia do achado. Então, esse é o irmão. Vou passar um pouquinho só para não ficar muito longo. Quer dizer, grande, tem uma hiperlordose lombar nítida, né? Parece que tem um pouco de hiperextensão do pescoço, posturas bem anormais, sugerindo posturas histônicas, né? Nos braços, no pescoço também. Uma escoliose também, a marcha limpa, com
passos um pouco irregulares, não é uma marcha normal, não tem uma característica bem definida, não tem uma característica distônica, claro, mas ele parece arrastar pontos diferentes. Pode ser uma distonia ou posturas dele distônicas, né, no rosto, boca meio aberta, movimentos do pescoço desviado, posturas distônicas nas mãos, nos dedos, bem evidentes. A distonia dos membros inferiores não ficou bem clara, mas tem uma distonia axial bem clara. Vários segmentos corporais envolvidos. Dá para ver a postura distônica. Aí é uma bradicinesia associada à postura distônica. É quase uma dificuldade de fazer movimento. Dizer que é uma bradicinesia. A distonia compromete o movimento, mas é uma bradicinesia do ponto de vista lá, literal, né? Não do ponto de vista claro de definir assim um parkinsoniano. Parece que ele não tem ataxia, né? Tem ataxia no exame? Eles consideraram que sim. Aí eu fiquei um pouco em dúvida se isso é da distonia ou se é uma ataxia de fato. Examinar com mais detalhe, mas me parece que tiver uma ataxia muito discreta, porque tem muita dificuldade motora, né? Então dificulta e eu não chamaria de ataxia isso, a não ser que ele tivesse outras alterações de movimentação ocular. Você vê que a marcha dele não tem base alargada, não tem uma ataxia axial. A postura distônica para a escrita também, bem nítida. Para mim, um quadro de uma distonia pura. Eu acho que não tem. A não ser se o exame físico tivesse alguma alteração de reflexos, alguma outra coisa, não tem nada disso. Não, o reflexo dele ficou descrito como um grau 3 global. Eu acho que é um quadro de distonia pura. Não tem outras alterações neurológicas associadas, né? Muito bem. Então, uma distonia que afeta quase todos os segmentos corporais. Então, parece afeta tronco, pescoço, face, membros superiores. Membros inferiores parece que também, mas não tem uma postura distônica bem clara. Esse é o irmão. Até o fenótipo deles são parecidos, né? Magros e longilíneos, assim, né? Novamente, ó, postura distônica axial bem comprometida. Cervical. A cervical dele é bem deve ter alguma disfagia, que está com sonda nasogástrica. A distonia dele é um pouco mais dinâmica, que tem mais movimento líquido. Parece que ele põe a mão no pescoço para tentar melhorar a postura, né? Um pouco sensitivo. Aí já dá para ver a distonia na marcha dele, ó. Esse tem uma distonia nítida de membro. O outro estava fumado com a calça, não estava para ver tanto. Aqui dá para a gente ver que é uma distonia do membro superior, dos pés, do elástico. Isso é uma distonia generalizada, bem evidente. Também não tem alteração de reflexo, não tem ataxia. Eles consideraram que os dois tinham ataxia, no que está escrito no prontuário. Você teria que examinar com mais detalhe para ter certeza disso. Parkinsonismo não tem. Não estava descrito. Eu acho que a bradicinesia, a dificuldade de movimento dele é por conta da própria distonia. Não tem nada a ver com... Valeria a pena quando esses pacientes vão voltar ao ambulatório? Dezembro. 2 de dezembro. Chamar para que olhasse aqui essa ataxia mesmo, fica concluído que é só pela... Eu acho que é pela distonia. Me parece que eles têm tanta dificuldade, gente. Porque olha como ele é preciso ali, ó. Ele não erra, né? Uma coisa é você... A distonia que atrapalha. Acho que tem ataxia aí. Mas às vezes é difícil mesmo, né? Não é fácil. Ele está tentando fazer o finger tap, mas ele tem muita dificuldade. Bom, pode passar. Acho que... Bom, então eles vieram aqui, eles passaram por vários atendimentos, tanto na Bahia quanto em São Paulo. Na Bahia passaram por vários médicos, não receberam nenhum diagnóstico.
Aqui em São Paulo, inicialmente, eles ficaram na capital, foram atendidos no Santa Marcelina, depois aqui no interior, em Botucatu, e vieram para o HC em 2005. Os exames mais antigos que eu consegui no prontuário foram de 2006. Eu peguei os exames relevantes, mas além desses tem função renal, hepática, que estão todos normais, e esses exames complementares que também não tinham vindo nada de muito alterado. Nada alterado, normal. Aqui eu não consegui as imagens, acho que por serem muito antigas, mas só temos o laudo oficial, que vem descrito uma redução das dimensões dos núcleos caudados e putamen bilateral, com prolongamento do sinal em T2 sugerindo gliose e um cerebelo com redução volumétrica acentuada e global, o tronco cerebral com uma imagem sugestiva de redução de volume da ponte. Então, isso aí acabou, o pessoal reforçando a ideia de ataxia, né? Mas já tem que examinar melhor para ver direito. Eu achei... O ocular não está bem descrito. Né? Não está descrito. Só está escrito as pupilas, que são isofoto. Vamos ver se a gente consegue esses exames. Né? Sim. E aí, por fim, então, eles vieram sendo acompanhados ao longo do tempo, e aí foi proposto para eles um teste genético com sequenciamento do genoma, que veio uma alteração exatamente igual nos dois pacientes, que esse gene, né, o PRKRA, em homozigose, com uma troca de C por T, promovendo uma troca de prolina por leucina. E essa variante classe 5, então patogênica, né, levando a esse diagnóstico da distonia 16. DIT16. E o irmão exatamente com a mesma mutação. Eu perguntei para a mãe a respeito da evolução do quadro clínico, ela disse que o irmão mais novo é mais comprometido do que o irmão mais velho. Ele já está, não consegue mais deambular, precisa fazer uso de alimentação por via parenteral. Tá, você já foi direto no diagnóstico etiológico, né? Mas qual que é o diagnóstico desses meninos aí? Bom, eles têm uma distonia generalizada. O que mais? Uma distonia generalizada de início precoce, que tem um padrão de, se a gente for ver a herança, né, provavelmente recessivo, porque os pais são normais, hereditária. Distonia generalizada, hereditária, de início na infância. Uhum. Precoce na infância, é importante na infância. Uhum. Ok. Aparentemente, ou com ataxia associada ou cura. Uhum. Né? Você vai falar sobre a classificação, né? Sim, sim. Então esse é o quadro. Sim. Certo? Síndrome. E aí você vai para as diversas etiologias. E aí, do ponto de vista da etiologia, no caso dele seria muito importante também as causas secundárias por conta do contexto social, né? Que eles viviam, a falta do pré-natal, a assistência hospitalar, que às vezes também não foi adequada, né, com os recursos necessários. Ainda mais quando você tem início muito precoce, você tem que pensar em causas secundárias. Uhum. Mas, em geral, as causas secundárias, assim, de infecções, tumores, são muito raras. Uhum. Você pode pensar em doenças degenerativas, algumas outras coisas que podem até causar isso precocemente, mas a investigação é importante, mas são bem rápidas. Uhum. Por quê? Porque geralmente são quadros progressivos mesmo, que acabam evoluindo com quadros não só distônicos, né? Mesmo que ele tenha ataxia, Sim. ele tem pouca ataxia, parece ter muita. Não é o que Então, predomina. você tem uma coisa secundária, a coisa vai evoluir com alterações bem mais graves. Uhum. Né? Tá, sim. Então, querem falar mais alguma coisa do quadro? Então, o que foi proposto aqui é falar sobre a classificação das distonias. Então, eu peguei aqui a classificação no Consenso de 2013, que divide as distonias em dois eixos principais, sendo que o eixo 1 se refere às características clínicas, levando em consideração aí a idade de início, a distribuição corporal, o padrão temporal e as características clínicas associadas à distonia. E o eixo 2 se refere à etiologia, que aborda essas duas características complementares, que é a patologia subjacente, né, do sistema nervoso, e se esse distúrbio é hereditário, adquirido ou idiopático. Então, começando pelo eixo 1, quanto à idade de início, lá no paper ele sugere essa divisão do tempo de vida, né? 2 anos. Ele está bem no limite ali, né? Está bem no limite. Infância. Então,
lactente vai ser desde o nascimento até 2 anos, a infância dos 3 aos 12, na adolescência dos 13 aos 20, idade adulta dos 21 aos 40 e o final da idade adulta após os 40 anos de idade. Quanto à distribuição corporal, então a distonia pode ser focal, envolvendo uma única região corporal. Segmentar, ela envolve pelo menos 2 segmentos corporais contíguos. A multifocal, pelo menos 2 regiões corporais não contíguas. A generalizada envolve o tronco e pelo menos outras 2 regiões. E a hemidistonia envolve múltiplas regiões, mas restrita só a um lado do corpo. Basicamente é membro superior e membro inferior, tá? Tá. Por que eu falei de distonia generalizada e falei da margem? Porque a classificação anterior falava que distonia generalizada tem que ter envolvimento de membro inferior. Tá. E essa nova classificação tirou isso fora, o tronco, pelo menos mais um. Que não precisa necessariamente. Precisa ter, na verdade, membro inferior. Quanto ao padrão temporal, então, eles separam em padrão persistente, em que a presença e a gravidade das distonias vão ser semelhantes ao longo de todo o dia, não vai ter muita variação. Esses são, mais esse padrão persistente, segundo o relato da mãe. Tarefa ou ação específica, então o paciente vai apresentar o sintoma no momento em que ele está desenvolvendo a atividade específica, e aí tem várias descritas, né, como o ato de escrever, digitar, tocar algum instrumento ou cantar. Paroxística é quando cursa com episódios súbitos e discretos da distonia e depois você tem um retorno completo ao basal. E a variação diurna é quando esses sintomas vão piorando ao longo do dia. Então eles começam leves e ao longo do dia eles vão piorando. Quanto à associação com outras condições clínicas, eles dividem entre a distonia isolada, em que é a única característica motora clínica, mas pode ocorrer também um tremor distônico nesse contexto, e a distonia combinada, que pode estar associada a outros distúrbios de movimento, como as mioclonias, o parkinsonismo, ataxia, coreia, tremor, sintomas neuropsiquiátricos, que é bem comum também, e sintomas cognitivos. Talvez esse caso seja um caso de distonia combinada, né? Porque acho que eles têm perda cognitiva também. Tem uma... Cognitiva e talvez tenha ataxia. Sim, eles não conseguiram seguir na escola muito bem. Aí eu fiquei em dúvida também. Não estava descrito a rigidez. A bradicinesia é muito difícil de avaliar. Então, acho que o exame físico precisa ser mais refinado. Quanto às causas adquiridas, então, o eixo 2 se trata da etiologia e no que refere às causas adquiridas, ele separa, né, em vários grupos. Então, uma injúria perinatal pode ser hipóxico isquêmico, né, num contexto de pós-PCR, paralisia cerebral. Displasia broncopulmonar, hipoglicemia, tudo que pode acometer aí eventos perinatais. De infecções, eles relatam aí a doença priônica, micoplasma, tuberculose, encefalites virais e abscessos que podem acometer ali a região dos núcleos da base. Das doenças autoimunes, ele destaca as doenças desmielinizantes, lúpus e SAF. O metabólico kernícteros, né, que também poderia acontecer no contexto de uma assistência também que ele teve, encefalopatia hepática, hipoparatiroidismo, a síndrome da desmielinização osmótica, né, na tentativa da correção de distúrbios de sódio principalmente. Vascular, ele destaca o AVC isquêmico, hemorrágico, que acomete os núcleos da base, particularmente o putame, que vai levar a uma hemidistonia contralateral na maioria das vezes. Malformações arteriovenosas, que são mais profundas também. Neoplásico, tumores primários, né, que vão acometer aquela região, pode ser implante metastático, síndromes paraneoplásicas. Só uma coisa importante nesse diagnóstico diferencial, o mais comum nesses casos de precoce é com encefalopatia perinatal, ou alguma doença perinatal, né, que seria a paralisia cerebral distônica, né, ou cinética. Eu tenho essa dúvida do kernícteros, ele pode ter um delay para se manifestar, assim? Então, essa é uma questão interessante, porque, por isso que eu estava citando isso, porque às vezes é difícil você separar uma coisa da outra. O que a gente sabe hoje é que, provavelmente,
que antigamente se dizia, a pessoa teve uma injúria ao sistema nervoso central com quelíceros e anos depois desenvolveu a distonia. Na literatura, antigamente se falava isso. Mas o que a gente vê hoje é que provavelmente o diagnóstico estava errado. Provavelmente alguém pode ter tido alguma coisa ali, acharam que era aquele quelíceros, que desenvolveu uma distonia, uma discinesia generalizada. Na verdade, é uma doença genética, por exemplo. Começou mais tarde. O dele começou claramente depois dos 2, 3 anos. Não tiveram nem história de sofrimento neonatal, nem problema perinatal. Poderia ter tido um quelíceros que passou batido, mas eu não acredito que a manifestação aconteceria depois. É a questão de você deixar passar muita paralisia cerebral, considerando que é uma coisa que foi adquirida, quando na verdade muitas dessas paralisias cerebrais são doenças genéticas. Sim, ele até cita isso quando ele fala. Professor, nesses casos do clínico, você vê alguma alteração estrutural? Sim, normalmente quando é um caso grave, os casos que eu já vi que eram claros, eram casos que as alterações neurológicas já estavam. Mas lógico que quando você tem uma criança, está evoluindo, está amadurecendo, está nervoso central, pode ter uma mudança na apresentação clínica do quadro. Eles já tinham alterações nítidas lá no tanto nos exames de imagem quanto na clínica. Então, continuando nas causas adquiridas, né? Então, tem os distúrbios ligados à toxicidade, com principalmente monóxido de carbono, metanol, o disulfirão, o cianeto, o manganês. O manganês ele descreve que é frequente na doença hepática crônica ou na nutrição parenteral total. De medicamentos, os neurolépticos e os anticonvulsivantes, né, que podem dar reações distônicas tanto agudas quanto tardias e pode ser acompanhada também de outros distúrbios de movimento, como as discinesias e parkinsonismo. E das causas externas, né, trauma de crânio, eletrocução, radiação ionizante, também podem levar à distonia. E quanto às causas genéticas, aí assim, né, tabelas e tabelas com muitas, descrição de muitos genes aí, e uma sopa de letrinhas que se a gente fosse destrinchar, a gente não ia almoçar antes das 5 da tarde. Então eu dei uma resumida só para quando a gente tem que pensar em causas genéticas, que é meio intuitivo, mas só para sistematizar. Então a idade de início é muito importante, né? E a história familiar, para a gente conseguir ver se encontra algum tipo de padrão de herança, para elaborar uma hipótese, né? A gente tem que levar em consideração se essa distonia é isolada ou ela é combinada, tentar ver, né, se é mais para padrão dominante ou recessivo, mas também tem alguns casos que é ligado ao X, e a gente também não pode esquecer da possibilidade de mutações de novo e da penetrância, que alguma dessas doenças não tem penetrância completa. Então aqui eu peguei só alguns exemplos, tá? Então da distonia isolada, ele descreve alguns desses genes, pelo que ele relata, né? Esse é bastante comum de T1, que vai ser uma distonia mais segmentar. Esse aqui no adulto também é bastante frequente e alguns deles respondem, são dopa-responsivos também. Das distonias combinadas, distonia mais parkinsonismo, ele traz, pelo que eu entendi, o paciente teve esse diagnóstico, certo? Do DIT-16, apesar de não estar muito... DIT-16 não. Não... Não apresentou nada. Não. O 16 foi escrito aqui no Brasil, né? Família aqui no Brasil, lá da Liga Horizonte, uma Liga Horizonte da FMG, o Francisco Cardoso, e os pacientes deles eram tipicamente distonia parkinsoniana. Então esse foi o diagnóstico do nosso paciente. Não quer dizer que todos... Esse é o grande problema desse diagnóstico genético. Nem todos os casos têm o mesmo fenótipo que você vai observar em um e outro paciente. Por isso que, embora tenha toda uma tentativa de você, eu acho meio assim, ilógico, acho que é lógico você pensar assim, que teste genético você tem que fazer, por exemplo, para as distonias, porque na verdade, se você ficar olhando pelo fenótipo, algumas vezes você vai suspeitar de um tanto, né? Você vê ali, ó, mas é difícil você falar para suspeitar de uma. O DIT1 é comum, mas os estudos feitos no Brasil, esses DIT1 encontraram poucos casos de DIT1 no Brasil. Então é comum, os judeus askenazis, por exemplo, é comum. No Brasil não é tão comum. Então, assim... É relativo. Tá certo.
Então, aqui a distonia com mioponia, né, esses outros genes. Eu acho que as pessoas que ficam, por exemplo, no caso de congresso, eles vão lá e fazem diagnóstico ali, ou os caras são muito brilhantes e eu não tenho essa capacidade. Porque na minha cabeça eu não consigo ser suficientemente organizado, olhar, não, isso aqui é tal distonia, por exemplo. Lógico que algumas têm características, são poucas. Se a gente for ver esses dois pacientes mesmo, eles diferem entre si também quanto à gravidade e evolução da doença. Mas eles até são bem parecidos. Imagina se a gente for pegar tudo. Por exemplo, se você pegar os primeiros estudos quando se escreveram no NIT1, por exemplo, acho que o NIT1 foi um dos primeiros, o NIT6 foi também depois logo em seguida escrito. Você pega o NIT1, quando eles foram estudar a família, tinha gente que tinha NIT1 e só tinha câncer de escrivão. Não tinha distonia generalizada. Então, a variação. Nossa. Você vai falar NIT1, todo mundo tem câncer de escrivão? Não. Inviável. Então, das causas... Teoricamente, deveria. Né? No futuro, também... provavelmente, qualquer distonia, vão fazer todos os genes para ver. De repente... Esse teste genético desse paciente foi do HC? Foi. Exoma. Foi. Então, seguindo nas causas genéticas, então a gente tem ainda outras doenças que podem levar à distonia. Então, os distúrbios do metabolismo de metais pesados, né? Um exemplo aí é a doença de Wilson, tanto que o paciente até tem testes aí que indicam que foi investigado. O anibia, né? Que também pode levar à distonia. Doenças de depósito lisossomal, distúrbios do metabolismo da purina e da biotina, doenças mitocondriais, acidúrias orgânicas, aminoacidúrias, e as SCAs podem dar distonia, mas aí nesse contexto a ataxia costuma ser mais exuberante do que a distonia. Então, aqui também é importante lembrar dessas, né, e os pacientes também podem ter outros comemorativos clínicos além da distonia. Então, geralmente não vai ser uma distonia pura, né? Exatamente. Os distúrbios mitocondriais. Você vai pensar no teste. E, por exemplo, no exoma, você não vai pegar as mutações, que são as mutações que causam uma parte das ataxias cerebrais. Então, você pedir um exoma e é negativo, se for o caso de SCA, o exoma vai resolver. Você tem que pedir o painel de SCA, porque é outro tipo de teste genético. Sim. Certo? Então, tem gente que imagina que você faz exoma e vê tudo. Não, né? Você não vê tudo, você não vê expansão, você não vê... Hoje até tem instrumentos que conseguem ver, mas você tem muita deleção, você tem duplicação, não é fácil de você ver. Até as doenças mitocondriais também, né? Vão entrar nesse contexto. Então, a parte genética, eu só peguei a abordagem geral, porque são muitos genes e ainda estão sendo descritos outros. Eles sugerem, né, quais são as características principais que estão ligadas a cada um deles, mas no final é muito difícil estabelecer com precisão qual deles é mais provável do que outro. Essas doenças, só para dizer, né, a maioria delas são distúrbios autossômicos recessivos, né? E aí até foi pensado para esses pacientes esse grupo de doenças porque eles tinham um padrão de herança desse tipo. Mas aí chegaram no diagnóstico da DIT16 e era isso. Bom, fez uma aulinha curta. Olha, não, é recessivo. Ficou como recessivo. Como recessivo. Não falar de cabeça. O dele aqui foi no Brasil eu não sei se é mal ou mas então acho que esse caso é um caso que a gente vai deixar documentar melhor no voltar. Vai ser um caso padrão de várias vezes ao longo do ano, em vários aspectos.